Um acidente com teletransporte faz o Capitão Kirk ser dividido em dois, uma metade boazinha e outra malvada, e com isso coloca em risco toda a tripulação da Enterprise, em The Enemy Within, episódio que vamos revisitar agora. O que aconteceria se você fosse dividido em duas metades? Duas pessoas iguais fisicamente, mas uma com todas as suas qualidades e outra com os seus defeitos. Bom, esse é o tema explorado no episódio The Enemy Within, um conceito realmente fascinante que mostrava a capacidade do formato de Jornada nas Estrelas de tratar temas abrangentes, interessantes e que pudessem trazer algum tipo de reflexão para o seu público, para os telespectadores. A ideia do episódio veio do roteirista Richard Matheson. Ele era um escritor de ficção científica já bastante conhecido, tinha ótimos trabalhos na televisão. Ele escreveu um livro que provavelmente hoje muita gente está familiarizada, chamado Eu Sou a Lenda, I Am Legend, que virou um filme estrelado pelo Will Smith. Teve outras adaptações antes para o cinema desse mesmo livro, com outro título. Enfim, era um escritor consagrado e foi um dos primeiros caras que o Gene Roddenberry trouxe para propor histórias para Jornada nas Estrelas. Ele assistiu ao primeiro piloto, ou melhor, o primeiro piloto que foi aceito, né, Where No Man Has Gone Before, e viu aquele lance do teletransporte e percebeu que aquele era um artefato muito bom para explorar essa ideia de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né, o médico e o monstro, tentar dividir uma pessoa em duas personalidades e mostrar o que existe por trás de um ser humano completo, né, com toda a beleza, a ternura, a generosidade, mas também toda a agressividade, toda a brutalidade que existe dentro de qualquer ser humano, seja eu, você ou qualquer outra pessoa. E vejam que é uma decisão bastante arrojada essa de pegar o protagonista do programa, o capitão da Enterprise, e fazer isso com ele. É basicamente expor as vísceras do personagem diante do público. Era uma atitude temerária, ainda mais para uma série no começo, e a NBC, quando ficou sabendo desse conceito, sugeriu que esse episódio fosse deixado para ser exibido mais adiante. Apesar deles não acharem um episódio ruim, eles tinham medo que isso alienasse a audiência. De repente você desconstruir o capitão da Enterprise logo no começo, as pessoas podiam acabar não tendo a empatia com ele que seria necessária para que ele se tornasse o protagonista do programa. Bom, William Shatner brilha muito nesse episódio, né? Quer dizer, com a oportunidade de interpretar praticamente três Kirks, né? O Kirk normal, o Kirk bonzinho e o Kirk malvado. É realmente um grande trabalho da parte dele, e ele com aquela atuação histriônica, mais energética de sempre, né, traz à tona esses personagens com muita clareza. A gente vê com grande clareza qual é um e qual é outro, em parte pela atuação brilhante dele, em parte pela fotografia, que também ajudou bastante nesse aspecto. O nosso amigo Jerry Finnerman, com seu trabalho de iluminação, iluminava de forma diferente quando era o malvado e quando era o bonzinho, a maquiagem também, tudo contribuiu para criar essa dupla personalidade num episódio que funciona muito bem. Outra coisa que aparece pela primeira vez aí em Jornada nas Estrelas e mostra a evolução do formato é a contraposição e a picuinha entre o Spock e o McCoy. Pela primeira vez a gente vê ele naqueles papéis clássicos, né, de um em contraposição ao outro, e discutindo e argumentando, e isso acaba vindo à tona justamente por conta do Kirk bonzinho começar a perder sua capacidade de tomar decisões, mas é uma marca que vai ser deixada para o resto da série. De repente, o pessoal da produção, o Roddenberry, a galera toda entendeu que essa contraposição entre Spock e McCoy era uma coisa interessante que deveria ser explorada e que poderia permitir que Kirk, Spock e McCoy se tornassem juntos um único grande mega personagem, né? Em que o Spock representa a razão, a lógica, o McCoy representa a emoção,
e o Kirk representa aí a sabedoria, a decisão, a capacidade de decisão. Justamente o que ele perdeu nesse episódio ao ser dividido em dois. A gente revela também, e essa é uma revelação assustadora, a de que bons líderes e boas pessoas precisam do seu lado ruim também. Tem algumas características atreladas ao seu lado ruim que são importantes, quando temperadas pelo seu lado bom, para tornar você, por exemplo, um líder excepcional, que era o caso do Capitão Kirk. O episódio, obviamente, não estava livre de controvérsias. A maior delas talvez seja a cena violenta em que o Kirk malvado tenta estuprar a ordenança Rand. Era controverso, né? Quer dizer, mostrar isso para o público. Primeiro que não se mostra isso na TV. Naquela época, né? Se considerava completamente inadequado para o programa, para o horário. Segundo que é o bem ou mal, tudo bem, pode ser um impostor, uma versão só com o lado negativo, mas era o capitão ali, era o Capitão Kirk se expondo a isso, né? E houve alguma trepidação da NBC desde o começo, do tipo, olha, muito cuidado com essa cena. Eles não vetaram, eles só falaram, olha, muito cuidado, a gente tem uma preocupação muito grande do impacto que esse episódio possa ter na percepção que os nossos telespectadores têm do Capitão Kirk. Então, claro que o Gene Roddenberry não deu muita bola para isso, ele não era muito de dar bola para o que a NBC falava, um dos problemas que gerava atrito entre eles, mas de toda forma foi um risco calculado e não houve grandes mudanças, principalmente pelo fato de que eles estavam pressionados pelo tempo. Precisavam entregar o episódio o mais rápido possível. Esse foi o terceiro a entrar em produção regular, né, depois do Corbomite Maneuver e o Mud's Women. E pela falta de roteiros e coisas que produziam, eles tiveram que botar esse em produção. O que também causou certo desconforto dentro da produção, porque o Gene Roddenberry começou a mostrar sua mão pesada na hora de reescrever roteiros. Na versão original do Richard Matheson não havia o drama dos tripulantes no planeta. Foi o Gene que sugeriu que ele incluísse isso e depois reforçou e valorizou mais esse problema no episódio. Acho até que foi uma boa escolha, funciona como aquele relógio marcando o tempo e dizendo, olha, você tem que tomar uma decisão rápido, você tem que tomar uma decisão rápido, algo que não haveria se não tivesse essa parte do enredo. Mas, de toda forma, as intrusões e a reescrita do Roddenberry estavam começando a incomodar. Incomodaram o Richard Matheson, que foi o autor desse episódio, e incomodaram o John D.F. Black, que era o produtor associado e editor de histórias, que deveria fazer o meio de campo entre esses escritores consagrados que estavam sendo chamados para escrever episódios de Jornada nas Estrelas e a produção. Ele começou a ficar meio constrangido de repente, os autores, e autores já com algum prestígio, vendo seus textos brutalmente reescritos pelo Roddenberry, muitas vezes para melhor, muitas vezes se adequando ao formato da série, mas algumas vezes talvez não para melhor. Então o John D.F. Black começou a ficar desconfortável com isso, estava preocupado em queimar as relações dele com o resto dos escritores, de fazer essa ponte e de repente eles descobrirem que o episódio foi brutalmente reescrito depois que eles entregaram a versão final do roteiro. O episódio é dirigido pelo Leo Penn, que era um diretor já com uma certa bagagem, uma certa experiência naquela época, né, em televisão. E, curiosamente, ele é o pai de um ator que vocês devem conhecer, o Sean Penn. Ele era o pai do Sean Penn. E essa foi a única participação dele em Jornada nas Estrelas. Ele estourou quase um dia a gravação do episódio, e por conta disso, Bob Justman era imperdoável no sentido de estourou o orçamento, estourou o tempo, você não serve para Star Trek, e por isso Leo Penn não voltou à franquia. Embora ele fosse um bom diretor, e isso realmente se mostra nesse episódio, um episódio que exige cenas dramáticas fortes, né? E ele soube conduzir muito bem os atores. Inclusive o Shatner, ele tinha que pedir pro Shatner baixar a bola um pouquinho, tipo, não, um pouco menos exagerado, um pouco mais baixo que isso.
Outro que foi exigido nesse episódio foi o Jerry Finnerman, o diretor de fotografia, que teve que pela primeira vez fazer aquele truque em que você filma duas vezes metade da tela para botar o mesmo ator dos dois lados, né, interagindo com ele mesmo. Isso teve de ser feito pela primeira vez em Star Trek, mas não pela última. Então, a primeira vez é sempre trepidante. Lembrando que hoje em dia é muito fácil você compor o mesmo ator na mesma cena duas vezes. Mas naquela época era complicado. Você tinha que filmar metade da cena, depois pegar o mesmo filme e filmar a outra metade. E as duas metades tinham que se alinhar perfeitamente. Jerry Finnerman, que é um cara meio nervoso, meio apreensivo, estava bem tenso com isso aí, mas no final deu tudo certo. Foi brilhante essa união aí dos dois Kirks que a gente está vendo agora. E outra coisa que vale a pena mencionar sobre esse episódio é que ele começa a mostrar o Leonard Nimoy tomando as rédeas do seu personagem. Nem sempre para a alegria do Gene Roddenberry e do resto da produção. Um exemplo clássico disso é a cena em que ele precisa imobilizar o Kirk malvado e ele, em vez de dar uma coronhada com o phaser, que era o que estava escrito, né, no roteiro, ele propõe, poxa, o Spock não faria isso, o Spock teria uma solução mais elegante, e se ele tivesse a capacidade de apertar os nervos no pescoço de alguém e fazer essa pessoa desmaiar instantaneamente. Aí ele propôs isso pro Liu Pen, lá no meio da filmagem, o Leonard Nimoy. O Liu Pen falou, pô, interessante, tem como demonstrar? Aí o William Shatner se voluntariou para demonstrar, e aí os dois fizeram a cena, a coisa funcionou super bem, e eles decidiram incluir no episódio. Detalhe, não consultaram ninguém mais da produção, dos escritórios, dos roteiristas para isso. Fizeram sozinho e os caras descobriram no dia seguinte, assistindo as filmagens, que essa mudança tinha sido feita. O Roddenberry gostou da mudança, tanto que a partir dali começaram a pensar outros modos de usar esse poder do Spock, né, como vulcano. Mas é claro, ele tinha muita preocupação de perder as rédeas da produção. De repente os atores começam a fazer modificações no roteiro sem eles estarem sabendo. Então ele mandou um memorando lá, deu um pito no Leonard Nimoy dizendo que essa não era uma boa ideia. Mas, claro que isso também contribuiu para a aura desse episódio. É um episódio clássico de Jornada nas Estrelas, que funcionou muito bem e que começou a explorar as vísceras aí dos personagens e trazer um conjunto de características que a gente ainda não conhecia e que se tornaria fundamental para o formato da série dali em diante.